Ok, boa noite a todos. Desculpem aqueles que nos assistem pela internet, desculpem a demora. Eu não sei porque cargas d'água hoje o meu WhatsApp resolveu não funcionar direito. Eu ligo ele fica 5, 10 segundos aberto, depois ele fecha. Eu estou com algum problema aqui no meu WhatsApp, então, de alguma forma, isso acaba prejudicando. Inclusive, se vocês mandaram pedidos de oração, eu também não tenho conseguido abrir o WhatsApp Web. Então, espero que o problema seja só comigo. Mas hoje nós vamos já direto para o nosso tempo da pregação da palavra de Deus. Já quero convidar vocês que nos assistem e também vocês que estão aqui para o livro de Gálatas, capítulo 5. Eu disse para o Eduardo, quero poder aproveitar bem o nosso tempo aqui para a gente poder estudar bem a palavra de Deus. São assuntos que eu não quero. A gente vai acabar passando por cima de algumas coisas, mas o máximo de tempo que a gente poder ou puder aproveitar é melhor. Então vamos lá para Gálatas capítulo 5. Vocês que estão aqui, por favor, se coloquem em pé. Vamos ler a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5. Estamos falando sobre as obras da carne e dentre elas estamos falando sobre a sua segunda divisão, que são os pecados religiosos. Gálatas capítulo 5, estou chegando ali. Vamos lá. Versículos 19 até o 21, e a palavra de Deus vai dizer para nós que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deus abençoe sua palavra. Podem se sentar. Quero convidar a todos vocês que me acompanhem numa palavra de oração. Ó Deus, nosso Salvador, nosso querido Pai, rendemos graças ao Senhor por sua bondade, pelo amor do Senhor por cada um de nós, e oramos que nesse momento o Espírito Santo fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento quanto a tudo aquilo que nós vamos estudar. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão conosco, abençoe-os conforme a sua fidelidade, bem como, ó Deus, aqueles que não podem estar por conta das suas responsabilidades, também tu bem o sabes. Mas, ó Deus, oramos para que o Senhor possa agir nos corações daqueles que, por algum motivo, estão, ó Deus, deixando o culto de oração de lado, poderiam, de alguma forma, se esforçar um pouco mais, estar presente com os irmãos, mas, lamentavelmente, ó Deus, não é o mal só dessa igreja, mas é o mal geral, aonde pessoas não veem a importância de estarem juntos com os irmãos em Cristo para orar. Então eu lhe peço a Deus que esse pensamento, que esse conceito nas mentes dos nossos irmãos em Cristo possa ser retirado. Que nós tiremos, deixemos as nossas desculpas de lado e façamos o melhor para estar juntos em comunhão com o Senhor, bem como juntos para poder orar uns com os outros. É o nosso desejo, oração em nome de Jesus. Amém. Um breve aviso para vocês que nos assistem, pode ser que talvez trave um pouco ou de alguma forma alguma coisa saia um pouco diferente. Nós estamos testando uma conexão diferente aqui na igreja, então de alguma forma espero que dê tudo certo. Então, nós estamos falando sobre as obras da carne. Eu disse para os irmãos que pelo menos nas quartas-feiras desse ano, ainda as que nos resta, enquanto nós estivéssemos juntos, iríamos de alguma forma falar um pouco mais sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Estamos quase terminando o nosso estudo no livro de Gálatas, então é importante falar sobre cada uma delas, porque muitas vezes pessoas não sabem o que especificamente tratam essas obras da carne e também o fruto do Espírito. Eu quero relembrar a todos vocês que nós falamos que cada um de nós temos duas naturezas. O apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 16, da importância de nós andarmos em espírito e jamais satisfaremos ou satisfaríamos as concupiscências da carne. Então, não existe mágica quanto a vencer os pecados que realmente nos assediam, que diariamente nós precisamos lutar. O único meio, a única forma de nós obtermos vitória é andar em espírito. Então, meus irmãos, nós dividimos em três áreas os pecados que nós lemos aqui dos versículos 19 até o 21. As áreas sexuais ou pecados sexuais, que no caso, imoralidade sexual, impureza e também sensualidade. Lembrando que essa lista aqui eu peguei, que nós estamos falando agora, eu peguei na Bíblia NVT, mas significa a mesma coisa que aqui na revista atualizada que nós estamos usando, ou na versão que você está usando.
só uns termos que são um pouco mais atuais ou um pouco diferentes para que todos possam compreender. Então, os pecados sexuais, a segunda parte, a segunda área, que é aquilo que nós vamos ver hoje, que são os pecados religiosos, que é a idolatria e feitiçaria, e os pecados da relação social, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas. Então, hoje, meus irmãos, como eu disse para vocês, eu quero poder especificar um pouco mais sobre o que vem a ser essa questão da idolatria e também da feitiçaria. Creio que não se faz tão necessário aprofundar-se nessas questões, justamente porque já é mais conhecido. Algumas palavras no que diz respeito à nossa questão da área social é que vai demandar um pouco mais de tempo. Mas, de toda maneira, eu creio que todos vocês têm um conhecimento do que é idolatria. O que talvez as pessoas não entendem é, vamos dizer, a totalidade do que quer dizer idolatria. Algumas pessoas às vezes acham que idolatria significa especificamente a adoração a imagens de escultura, quando na verdade não é isso. Idolatria pela palavra de Deus é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. Eu falei no domingo que estamos estudando sobre os atributos de Deus, e a minha pergunta para todos vocês é de que forma que os atributos de Deus têm impactado positivamente as nossas vidas. É impossível que nós estudemos quem é Deus e fiquemos da mesma maneira que nós estávamos. E eu disse para todos vocês que aquilo que governa os nossos corações é que nós, então, alimentaremos ou viveremos diariamente. Então, meus irmãos, eu repito para todos vocês, se nós amamos a Deus, nós precisamos exteriorizar. Nós precisamos fazer o nosso possível, o nosso máximo para adorar o nosso Deus. Eu não posso ficar sentado na minha casa dizendo que eu amo a Deus sem buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus, como, por exemplo, falar de Cristo às pessoas, compartilhar o evangelho a outros. Então, um crente que verdadeiramente ama a Deus, ele não pode guardar a divina semente, que é o evangelho, para si. Ele deve, de alguma forma, mesmo com o advento das redes sociais, espalhar o evangelho da forma que ele pode. Mas, de toda maneira, meus irmãos, eu quero destacar para vocês algumas coisas que alguns escritores famosos, ou pelo menos teólogos, estudiosos da Bíblia, eles destacaram acerca desse tema idolatria e feitiçaria. O Augustus Nicodemos, ele vai dizer que idolatria e feitiçaria eram manifestações religiosas que caracterizavam a cultura helênica. As mais diversas religiões do mundo daquela época giravam em torno da adoração e do culto de imagens de escultura, bem como da prática de artes mágicas, encantamentos, bruxaria e contato com os mortos. Se você gosta da Grécia Antiga, se você gosta até mesmo de mitologia, você vai ver que muitos daqueles templos que foram feitos para os deuses gregos, eles eram muito utilizados na época do apóstolo Paulo, na época que foi escrito o livro de Gálatas. As religiões, tanto gregas quanto romanas, elas tinham os seus deuses, e esses deuses, eles tinham os seus templos nas cidades mais importantes daquela época. Quando nós falamos aqui sobre os Gálatas, eu já disse para vocês que não é uma igreja, mas é uma região. Eles não estão tão longe da Grécia, mas pelo contrário, ou pelo menos eles não estão tão longe daqueles lugares onde lá em Atenas tem aqueles templos bonitos, aqueles templos vistosos, mas mesmo nas regiões da Galácia, a adoração a deuses falsos era muito grande. Há tempos atrás eu disse para todos vocês que o próprio imperador era um deus, com D minúsculo, que era adorado pelas pessoas daquela época, e ele tinha também o seu templo, bem como a sua estátua. Tanto que quando você vê um imperador, um dos seus nomes era Augustus, ou significa uma pessoa que era divina, ou seja, que de alguma forma tinha um poder ou era uma divindade entre as pessoas. Então a idolatria é extremamente forte, extremamente atuante naquela época. Falamos sobre os pecados sexuais, que muitos daqueles templos pagãos usavam da imoralidade como forma de adoração. Mas, como nós estávamos dizendo, ou pelo menos o Augustus Nicodemos deixou claro,
essa situação da idolatria era muito vigente naquela época. E, propriamente no livro de Atos, quando Paulo fala com os gregos no Areópago, ali muitas pessoas estão verdadeiramente adorando deuses falsos. Mas de toda maneira, irmãos, os Gálatas, eles tiveram a possibilidade de mudança a partir do momento que eles conheceram o evangelho da graça de Cristo. Então eles foram retirados desse meio. Paulo mesmo diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas como eu disse para todos vocês, e já lhes adianto, idolatria não é você pegar uma estátua, você acender velas para aquela estátua, você poder venerar aquela estátua. Não. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. Mas nós já vamos falar sobre isso. Os pecados religiosos são considerados como obra da carne, visto que eles são uma expressão da religiosidade humana sem Deus. O que significa a palavra religião? A palavra religião significa religar. O nosso acesso a Deus em Adão e Eva foi cortado por conta do pecado. A religião, entre aspas, é um meio do homem poder chegar até Deus. Mas olha o que diz lá em Romanos capítulo 1. Se você está lá, todos vocês também que me assistem, vão lá para Romanos capítulo 1, passagem bem conhecida. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, e detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ponto. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, meus irmãos, existe na nossa consciência, na consciência de todos os homens, desde o seu nascimento, a compreensão de que existe um Deus. Inclusive, todas as pessoas são teólogas. Até um ateu é teólogo, porque ele estuda e diz que não existe Deus. Teologia é você estudar sobre Deus. Então, a pessoa que diz que não existe Deus, de alguma forma, ele também é um teólogo. Mas, de toda maneira, Paulo diz que Deus se pode conhecer pela sua criação. Agora veja versículo 21. Vamos continuar versículo 20. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então notem, irmãos, que a religião pelo homem, ela era exteriorizada através de coisas que foram criadas pelo homem. E essas imagens de escultura eram uma forma deles venerarem um Deus que eles nunca tinham conhecido. Então, na antiguidade, existiam pessoas que adoravam o Deus Sol, a deusa Lua, o mar e tantos outros deuses, o Deus do amor e tantos outros deuses que existem. Existe uma infinidade de deuses, para tudo quanto é gosto. Só que a grande questão é que a religiosidade humana é quem criou esses deuses. A palavra de Deus nunca disse que existe um Afrodite, que no caso seria o Deus do amor. A palavra de Deus nunca disse que existia um Poseidon, que seria o Deus dos mares. Zeus nunca criou essa mitologia que hoje existe. Todas essas coisas foram criadas pelo raciocínio humano. Então, meus irmãos, as pessoas que um dia comparecerão diante de Deus, elas serão também julgadas pela religiosidade de cada uma delas. A nossa religião é quem? É Cristo. Porque é Ele quem faz a ligação entre nós e Deus. Ele que nos religou, que nos trouxe paz com Deus. Mas as pessoas que procuram, através de imagens de escultura, através
de ídolos do seu coração chegarem a Deus, elas estão muito enganadas. E aí, meus irmãos, voltando então para Gálatas capítulo 5, você pode voltar lá, o Augustus Nicodemos ele diz o seguinte: não há nada de inocente e puro nas religiões pagãs que adoram animais, árvores, rios e montanhas e que invocam os deuses através de práticas ocultistas. Quando nós falamos sobre idolatria, meus irmãos, eu já destaquei para vocês mais de uma vez. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Só que não só isso. A idolatria, ela verdadeiramente se coloca como algo que nós colocamos em lugar de Deus. Para Deus, a idolatria, ou pelo menos servir ou adorar a Ele, é tão importante que 3 dos 10 mandamentos são relacionados à idolatria. Você não precisa abrir. Mas Êxodo, versículos de 3 a 5, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, nós precisamos compreender que, infelizmente, hoje existem denominações que claramente usam da idolatria como forma de adoração, mas eles não creem ser idolatria. Eu estava lendo hoje as palavras de uma pessoa desta igreja em questão que fala sobre a adoração de imagens. O texto era o seguinte: tal denominação verdadeiramente adora imagens, e a pessoa estava, de alguma forma, tentando fazer um malabarismo hermenêutico com os versículos bíblicos, dizendo que não era adoração, que era uma forma de você lembrar daquela divindade e você estava lhe prestando culto. Só que tem várias coisas que podem ser colocadas contra esse tipo de pensamento. Jesus disse que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver absolutamente nada do nosso Deus ou de Jesus Cristo para nós podermos adorá-los. E quando nós vemos aqueles que adoram imagens, nós temos imagens da mãe de Jesus, de pessoas que são santos, que de alguma forma fizeram coisas que se destacaram nesse mundo. E eles são colocados como pessoas que fazem milagres, ou que fizeram milagres. Eles têm muitas vezes o status de divino. Maria, em determinada denominação, ela tem o mesmo status de Jesus. Quando, na verdade, ela foi uma serva de Deus. Mas nunca estará no nível do nosso Salvador. Ela tem toda a nossa admiração por ser uma grande serva de Deus. Mas para nós, não temos necessidade alguma de adorá-la. De clamar a ela para que ela venha acalmar o coração de Jesus para poder cumprir com os nossos desejos. Hoje em dia, existe o santo casamenteiro, que você vai lá, faz uma promessa. Existe o santo para a chuva. Existe o santo dos doces. Existe santo para tudo quanto é gosto. Isso é uma forma de idolatria, porque tira o foco de Deus. Se eu não oro especificamente a Deus, como Cristo disse, a única pessoa que deve ser levada às nossas orações é Deus Pai. Jesus nos ensinou: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Então nós não podemos nem mesmo orar a Jesus. Senhor Jesus, eu lhe peço. Não. A pessoa que ora a Jesus ou ora ao Espírito Santo, ela está fazendo errado. Ela vai orar sempre ao Pai, em nome de Jesus, no poder e direção do Espírito Santo. A Trindade nas orações. Só que é muito fácil nós falarmos sobre imagem e escultura.
Só que o problema se torna quando nós colocamos, nós, até mesmo salvos em Cristo, fazemos ídolos em nossos corações. Fazemos da nossa família um ídolo. Fazemos do nosso carro um ídolo. Fazemos do nosso trabalho um ídolo. Fazemos do lazer um ídolo. Fazemos do time de futebol um ídolo. Eu já disse para vocês que lá em Barueri, lá nos anos 1998, quando eu cheguei na igreja, eu conheci um jovem que ele deixava de ir aos cultos quando o time dele jogava. Ele não ia nos cultos só para ver o time dele. Eu já conheci pessoas que tinham um cuidado tão exacerbado com os bens, como seu automóvel, que muitas vezes não podia sair de casa para nada, simplesmente para não sujar o carro. Eu me lembro, e eu já deixo claro para vocês, todos vocês que me conhecem sabem, se você quer me ver irritado, bate a porta do meu carro. Eu já falei para o pastor Odir que eu não serviria para ser motorista de Uber, que na primeira batida da porta do meu carro eu já ia brigar e ia ganhar uma estrela, né? Então, eu sempre zelei pelo meu carro. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre zelou muito pelos carros dele. E isso passou para mim. Por mais que meu carro vive sujo, né? Mas eu zelo ainda pelo meu carro. Os meus amigos no seminário apelidaram o meu carro, na época eu tinha um Voyage prata, apelidaram de bezerro de prata. Tamanho era o cuidado que eu tinha com o meu carro. Mas não era uma forma de adoração. Era pelo zelo que eu tinha. Uma coisa é você ter zelo, outra coisa é você adorar uma pessoa. Muitas vezes pessoas deixam de estar na igreja porque tem no seu pensamento que, não, eu não posso sair de casa, fulano vai pegar sol, vai pegar chuva, vai pegar frio, mas não tem esse mesmo ímpeto quando é das questões seculares, quando é para ir trabalhar, quando é para ir para a escola. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos feito os nossos próprios ídolos. E esse tipo de coisa é errado. No que diz respeito ao dinheiro. A avareza, Paulo diz que a avareza é idolatria. Amor ao dinheiro é idolatria. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que pode estar chovendo canivete. Às 6 horas da manhã de segunda-feira, acorda para ir trabalhar, acorda para ir para o colégio, faz tudo o que tem que ser feito. Enfrenta trânsito, enfrenta chuva, sol, enchente, vendaval, furacão, mas está lá para cumprir o seu compromisso. Agora, quando é para culto, está muito sol, está muita chuva, está muito vento, marca um churrasco, um futebol, fala que é para sair do seminário da igreja às 6 horas da manhã, todo mundo aparece. Agora, quando é para ir para o culto, muitas vezes as desculpas, elas estão na ponta da língua. Eu estou muito doente, eu estou muito... Olha, para vergonha de algumas das senhoras da nossa igreja, eu me lembro que alguns anos atrás, então realmente eu não me lembro quem são, mas eu me lembro que as senhoras da igreja, elas tinham uma programação na igreja de Santa Maria. Então elas saíram daqui às 4 horas da manhã do seminário. Chegaram às 10, 11 horas da manhã lá em Santa Maria. A programação terminou, 4, 5 horas. Chegaram aqui às 10 horas da noite no seminário. Foram para suas casas, tiveram o seu merecido descanso, mas no domingo de manhã, boa parte das mulheres não estava no culto. Sabe quem estava no culto e que foi na viagem? Uma senhora de mais de 90 anos de idade. Dona Irene foi naquela mesma viagem e no domingo de manhã ela estava na igreja. Então eu verdadeiramente acho que esses motivos nos fazem enxergar como nós somos falhos naquilo que nós dizemos que fazemos para Deus. Se nós verdadeiramente adoramos ao nosso Deus, nós devemos estar prontos para fazer o possível, o impossível, para estar em comunhão com os irmãos. Eu vou ser muito honesto com vocês. Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos 4 pessoas na igreja. 4 pessoas na igreja. Eu entendo, tem pessoas que estavam doentes. A minha esposa mesmo estava doente e não pôde vir. Uma das coisas que passa pela minha mente quando eu vejo poucas pessoas na nossa igreja é a vontade de simplesmente chegar para todos vocês e dizer: a partir de semana que vem nós não vamos mais ter culto de oração.
Não por minha causa, eu moro aqui. Mas porque nem todos dão o devido valor para a oração. Nem todos dão o devido valor para o esforço que deve ser feito para orar. Eu não posso usar os exemplos de outras pessoas, eu preciso muitas vezes usar o meu. Eu, que muitas vezes chegava às 8 horas da noite, às 8h15 da noite lá na igreja de Barueri, o culto começava às 7h30, terminava às 9h. Já teve dias que eu cheguei às 8h30, só peguei o tempo de orar. Mas para mim, aquilo era o suficiente pelo fato de estar com meus irmãos em Cristo. Passava a semana inteira com incrédulos que eu trabalhava, mas eu precisava aproveitar a oportunidade de estar com meus irmãos em Cristo. Eu me lembro que quando eu era jovem, antes de dirigir, eu namorava a Tati, aos sábados, pegava ônibus na minha casa, ia 45 minutos para a igreja, o culto de jovens terminava 8, 9 horas da noite, eu e um amigo meu, que hoje é pastor também, pegávamos o ônibus de volta, íamos para a nossa casa, chegávamos 9, 10 horas da noite, jantávamos, tomávamos banho, para no outro dia de manhã, às 6 horas, 7 horas, novamente fazermos a nossa peregrinação para a igreja. Eu estava dizendo, eu nem me lembro para quem eu estava dizendo, mas a igreja abria às 9h30 da manhã. Eu tinha que pegar o ônibus das 15 para as 8. Porque se eu pegasse, só tinha um ônibus por hora. Se eu pegasse o ônibus das 15 para as 9, eu chegava atrasado no culto. Então eu pegava o ônibus das 15 para as 8. Chegava muitas vezes às 8h30, 15 para as 9 na igreja. A igreja abria às 9h30 da manhã. Ou pelo menos o culto era às 9h30. Abriam a igreja às 9 horas, 9h10. Quando eu chegava na igreja, eu sentava na muretinha que tinha na porta e começava a ler a minha Bíblia. Então, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho plena convicção de que é necessário que nós façamos o possível. Porque nós dizemos que amamos a Deus. Muitas vezes, quando as nossas esposas, os maridos, o que nós já não fizemos em prol das pessoas que nós amamos? Por que com Deus tem que ser diferente? Por que nós devemos menosprezar as coisas de Deus? Um culto que é tão importante. Eu tenho certeza que se nós, como eu já soube de uma igreja, isso é uma coisa verdadeira. Um pastor no domingo, ele colocou um caixão na igreja. E as pessoas, quando chegaram no culto, elas se depararam com aquela cena e elas se horrorizaram por ter um caixão na igreja, não sabiam que tinha morrido. Determinado horário do culto, o pastor abriu o caixão e lá dentro do caixão tinha uma mensagem dizendo culto de oração. O que ele estava tentando dizer para as pessoas é que o culto de oração estava morto, porque as próprias pessoas da igreja não estavam dando o devido valor. E é mais ou menos isso que acontece não só na nossa igreja, mas em boa parte das igrejas. Mas é uma vergonha. Nós tínhamos em torno de 15 aparelhos ligados na semana passada na internet e 4 pessoas na igreja. Nós tínhamos quase 4 vezes mais pessoas na sua casa do que na igreja. Então, irmãos, nós precisamos mudar o que realmente nós entendemos do que é adorar o nosso Deus. Hoje nunca foi tão, ou pelo menos nos dias de hoje, nunca foi tão fácil de nós adorarmos ao Senhor. Nunca foi tão fácil. Nós temos ônibus, nós temos Uber, nós temos táxi, nós temos, temos tudo que é possível. Às vezes, a gente pode dizer assim, mas eu não tenho dinheiro. Olha, irmãos, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu tenho plena convicção de que é a vontade de Deus, sem pestanejar, que todo crente esteja na igreja em comunhão com os irmãos. Então, muitas vezes, nós nos encostamos nas premissas que nós muitas vezes fazemos e esquecemos de colocar diante de Deus. Olha, Senhor, eu gostaria de estar na igreja, mas eu não posso. Quando eu trabalhei no telemarketing lá em São Paulo, o meu horário era das 10 às 5 da tarde. Inclusive de domingo. Mas eu sabia que os melhores funcionários, eles poderiam ter os horários mudados. Então, nos primeiros meses, eu procurei fazer o meu máximo para conseguir mudar o meu horário. Durante a semana, eu trabalhava das 6 a meio-dia.
e nos domingos eu conseguia trabalhar da meio-dia às 6 da tarde. O culto em Barueri terminava às 11, eu já disse para vocês, saía do culto rápido, pegava o meu carro, passava no Habib's, comia esfirra e ia trabalhar. Saía às 6 horas do trabalho, ia direto para a igreja. Culto das 7 horas. Estava lá com os irmãos em Cristo. Então, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho plena convicção de que o meu caráter cristão foi forjado em todas essas coisas do passado. Então eu digo para todos vocês, vale muito a pena nós fazermos o nosso melhor para Deus. Então, quando nós falamos sobre idolatria, precisamos entender que muitas vezes não é só ídolos fabricados por mãos de homens, mas muitas vezes coisas que nós colocamos em nossos corações. Se nós nos esforçamos ao máximo para as questões seculares, por que nós devemos deixar Deus de lado? Enquanto nós tivermos 2 senhoras com mais de 90 anos na nossa igreja, todos nós, não temos desculpa alguma de faltar os cultos da igreja. Dona Lívia já deixou claro que ela só não está nos cultos, porque ela sente dor no pescoço quando fica sentado muito tempo. Dona Irene, porque muitas vezes os seus parentes não deixam ela sair de casa, mas por ela estava em todo. Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes enxergar como nós temos sido falhos da nossa adoração a Deus. Então, quando Paulo fala sobre idolatria, é claro que ele estava destacando sobre os deuses falsos daquela época, mas nós precisamos aplicar nas nossas vidas que muitas vezes, por um punhado de dinheiro a mais, nós estamos deixando as coisas de Deus de lado. E, finalmente, falando sobre feitiçaria. Feitiçaria, meus irmãos, é qualquer associação real ou pretendida com o demônio, que procura conversar com espíritos ou para adquirir conhecimento ilegítimo ou para causar dano a outras criaturas. Uma questão bem interessante. A palavra feitiçaria, ela no seu original significa farmaqueia. A palavra farmaqueia, traduzida para o português, significa farmácia. Só que eu deixo claro uma coisa. O que significa é o seguinte: a palavra farmaqueia, que dá origem à palavra farmácia, refere-se a medicamentos no geral. Porém, no contexto que nós estamos vendo, significam drogas que alteram o humor e a mente, como ocultismo, feitiçaria e magia, que muitas vezes são práticas pagãs. E você fala, isso existe? Existe. Existe. Recentemente, um rapaz matou, acho que um jornalista famoso, porque ele tomou um negócio chamado Santo Daime, que é um chá alucinógeno, e as pessoas dizem que de alguma forma aquilo te coloca em contato com alguma divindade. Eu anotei aqui para falar para vocês, olha, o Santo Daime é uma manifestação religiosa surgida na região amazônica nas primeiras décadas do século XX. Consiste em uma doutrina espiritualista que tem como base o uso sacramental de uma bebida enteogênea, que no caso vem a ser ayahuasca. É só você pesquisar no YouTube que você vai ver. É uma bebida, o pessoal bebe e verdadeiramente eles ficam numa espécie de transe. Em suma, tudo aquilo que é uma forma ocultista de tentar contato com um Deus, com os mortos, ou fazer mal para outros, o que existe, é chamado de feitiçaria. E para Deus, é tão abominável como a idolatria. Porque feitiçaria é uma espécie de idolatria. A pessoa procura por meios ocultos chegar através, ou pelo menos alcançar os objetivos através de uma divindade. Então, meus irmãos, notem como essas obras da carne, elas tinham eco no passado, mas elas continuam sendo tão atuais como foram antigamente. A primeira área que nós vimos foi a questão sexual. Os homens têm estudado sobre isso e entendem perfeitamente como isso pode ser a âncora na vida das pessoas. Mas, em segundo lugar, nós precisamos compreender que tudo aquilo que tira
o nosso foco de Deus, tudo aquilo que tira o Senhor do primeiro lugar nas nossas vidas, é idolatria. É idolatria, meus irmãos. Nós precisamos cuidar dos nossos corações. Porque eu repito, como o apóstolo Paulo disse, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Saul, e por favor, eu não vou aqui querer ficar discutindo sobre essa questão. Saul usou de prática ocultista para falar com Samuel. Existe aquela questão, era Samuel ou não era Samuel? Eu vou com a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, disse Samuel. Se não era Samuel, a Bíblia dizia que era o Espírito. Mas, sem entrar muito nessa questão, eu entendo que ali era Samuel. 1 Samuel 28. Mas o que eu quero dizer para vocês? Saul era um rei de Israel. Só que tamanho era o seu desespero, o que ele fez? Ele foi procurar o ocultismo. Muitos crentes, no desespero, começam a procurar em horóscopo, começam a procurar nesse pessoal que lê mão, bola de cristal, nos anjos, na astrologia, todas essas coisas que são idolatria, que é abominável aos olhos de Deus. O que nós como crentes devemos fazer? Queres buscar Deus? O único meio é através da palavra do Senhor. Não existe outro meio, não existe outra forma de nós conhecermos a palavra de Deus. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que nos assistem, cuidemos dos nossos corações. Vejamos o que verdadeiramente há, quem está no trono nos nossos corações. Repito o que eu disse no domingo. Aquilo que governa as nossas vidas, nós exteriorizaremos com as nossas atitudes. Não posso dizer que eu amo a Deus e não faço o possível para cumprir a sua vontade. Jesus deixou claro, se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento. Então, meus irmãos, é muito importante que nós enxerguemos o que há dentro de nossos corações.